A Morgadinha dos Canaviais, de Júlio Diniz. Lido por Sofia Pedro. Capítulo 14. Eu não sei se esta história terá leitor tão mal aventurado que não possua recordações e saudades associadas à noite de Natal, aquela festiva e abençoada noite em que as ruas e os lugares públicos se despovoam e nos lares domésticos parece crepitar e cintilar o fogo mais acalentador do que nunca. Se há algum deserdado da fortuna há aí que não saiba o que é a festa das consoadas em família, esse que não leia este capítulo, que nele não encontrará prazer. Se há alguns as gozaram já noutros tempos, porém hoje erram a essas horas pelas ruas solitárias, olhando com inveja para cada raio de luz que rompe das frestas de tantas janelas discretamente fechadas, ouvindo comovidos o ruído das alegrias que vão no seio das famílias e pela fantasia criando em cada morada um mundo íntimo de afetos e de venturas, como o de que a sorte os privou, que esses me perdoem as amargas saudades que porventura lhes aviva assim. É certo que não há noite mais alegre. Alegre desta alegria que vai direito ao coração, sem perturbar os sentidos com fumos de embriaguez. Alegre desta alegria cândida a que o homem é sujeito do berço à velhice, a qual respeitam os estos das paixões na idade delas e o gelo do egoísmo no declinar da vida. Bem escura, bem ventosa, bem fria e úmida surjas tu sempre, noite de 24 de dezembro, que melhor então se avaliará pelo contraste a luz, o calor, o aconchego dos lares e mais íntimos se estreitarão os círculos da família em roda da ceia patriarcal. E vós todos, a quem uma moda tola não constrangeu ainda a abandonar os hábitos que de pequenos contraístes e festejais ainda o Natal de Cristo segundo o estilo velho, continuai a manter genuínos esses costumes nacionais, que não resultará daí desdouro para o vosso nome ou brasão. A roda da civilização a que aplicais ombros com tanto denodo não se cravará por isso. Podeis, elegantes meninas, cantar loas sem escrúpulo diante do presépio armado na sala mais íntima da casa, que nem por isso cantareis pior na das visitas às áreas italianas que aprendestes no colégio. Não coreis de colaborar, por exceção, esta noite, nos mistérios da cozinha, que sobra de água de colónia e perfumes tendes no toucador para as abluções purificatórias. Homens graves, a República perdoar-vos-á uma pequena infidelidade. A política do país e da Europa não periclitará desnorteada se por um pouco lhe negardes a vossa atenção. Humanizai-vos, pois, uma vez por ano e baixai ao seio da família os olhares que poderosos empenhos vos trazem sublimados. Entrai com as crianças em jogos pueris e fáceis que não destemperareis a inteligência para as filosóficas cogitações do Boston e do West. A família do mosteiro era fiel às clássicas usanças desta noite tradicional. E naquele ano, sobretudo, as festas das consoadas deviam ser coisa falada, graças ao plano de Dona Vitória de reunir no mosteiro a resumida família de Alvapenha. Plano que vimos aprovado por aclamação por toda a Assembleia presente. Dona Doroteia veio efetivamente na companhia de Henrique de Souselas e de Maria de Jesus. Foram recebidos no mosteiro por uma completa ovação das crianças. Dona Doroteia viu-se literalmente enlaçada em braços infantis que lhe tolhiam os movimentos e que, dizia ela, quase ameaçavam asfixiá-la. Tudo isto dava motivo a exclamações e risos que inauguraram um estado de coisas, o qual nunca mais devia cessar aquela noite. A balbúrdia,
A azáfama festiva que ia no mosteiro é indescritível. Na cozinha, nas salas, nos corredores, tudo era movimento e ruído. Aqui eram as crianças jogando a pinhões, o para o pernão e o rapa, jogos popularíssimos e da ocasião que, de tão conhecidos, dispensam o trabalho de descrevê-los. Estes jogos, como é de prever, não se executavam sem um concurso de vozearia e de algazarra que desafiava a impaciência de Dona Vitória, a qual, segundo o costume, ia, pelo que se passava na sala, ralhar com os criados à cozinha. No aposento imediato ao quarto de Dona Vitória, armara-se o presepe, diante do qual ardiam 6 velas de cera em castiçais de prata maciça. As 2 velhas senhoras, Dona Doroteia e Dona Vitória, encetaram logo no princípio da noite uma longa e devota reza, meio recitada, meio cantada, a qual se continuava com uma interminável enfiada de Padre Nossos e Ave-Marias, a que respondia em coro a parte feminina da família, as crianças e as criadas. Corifeu era a senhora de Alvapenha, que em voz trêmula e quebrada pela idade, entoava em singela cantilena coplas como esta. Ó infante suavíssimo, vinde já ao mundo, livrar-nos do cativeiro, deste jazigo profundo. E seguia-se um Padre Nosso e uma Ave-Maria. Ângelo havia ao princípio, com as suas travessuras, desordenado um pouco o andamento regular das rezas. Mas Dona Vitória tomou o heróico expediente de o expulsar do Congresso e tudo serenou. À sala, onde Henrique de Souselas conversava com o conselheiro em assuntos, todos desta vez longe da política, chegaram as surdas harmonias daquelas cantigas e rezas. Henrique mostrou curiosidade de saber o que era aquilo. O conselheiro, sorrindo, convidou-o a segui-lo para por si próprio se poder informar. E tomando por aposentos interiores, conseguiram ambos introdução na sala da novena, justamente ao lado de Dona Vitória e de Dona Doroteia, que, de embebidas que estavam nas suas orações, nem por eles deram. O conselheiro e Henrique ajoelharam-se sisudamente ao lado daquelas boas senhoras. E quando, após um dos Padre Nossos ditos por Dona Doroteia, se devia seguir a resposta do coro feminino, este, emudecido com a chegada dos dois, a qual desafiara risos a custos sufocados, foi substituído por um dueto de vozes masculinas que sobressaltaram primeiro e escandalizaram depois ambas as sisudas senhoras. O tumulto que o episódio produziu fez atrair as crianças. Dona Vitória teve muito que fazer, muito que repreender o cunhado, muito que ralhar com os filhos e com o sobrinho, muito que carpir-se com Dona Doroteia, muito que recriminar os criados, rindo-se, bem a seu pesar, no meio de todas estas tarefas. Terminou confusamente a novena com tal ocorrência. Os desordeiros somente capitularam, consentindo em retirar-se, quando lhes prometeram que se encurtaria a lista dos Padre Nossos. Henrique voltou com o conselheiro a admirar o primor que a paciência de um artista imaginoso realizara na confecção do presepe, onde estavam representados todos os episódios da Natividade de Jesus e muitos outros. Era, efetivamente, uma complicada máquina aquele presepe, e seria prova de profunda indiferença artística passar por ele sem o exame, embora fugaz. Este traste, antiquíssimo na família, gozava de nomeada num círculo de léguas em redor. Havia empenhos para o ver no tempo do Natal, e se algum viajante estacionava 2 dias na aldeia,
encontrava sempre quem lhe recomendasse o visitar o presépio como coisa digna de ver-se. Consistia ele numa espécie de santuário de pau preto, no meio do qual havia uma pequena gruta toda cravejada de caramujos e rosas de papel com estames de fio de prata. Dentro desta gruta estava deitado o menino Deus, não sobre umas palhas, como a tradição refere, mas graças aos impulsos do compadecido coração de Dona Vitória, que ainda que tarde parecia tentear um lenitivo aos antigos rigores da humanidade, em uma bonita cama de lençóis de renda com cercadura doirada, colcha de cetim bordado e colchão e travesseiros da mais macia penugem de aves americanas. Ao lado, Nossa Senhora e São José, de proporções quase iguais às do menino. Mais longe, a vaca e a mula tradicionais. Os episódios, porém, eram inquestionavelmente o mais interessante da obra. Vários grupos de pastores, soldados e fidalgos de todos os tamanhos, feitios e vestuários ornavam a cena. Ali, um cego tocador de sanfona. Um grupo de galegos dançando ao som da gaita de foles. Uma pastora com ovos mais adiante. Ao lado, um grupo celebrando um piquenique, perfeita atualidade, tudo em mangas de camisa, com gravata e botas de cano. Outros fumando e bebendo cerveja. Uma amazona inglesa com o seu jockey galopava pelas cercanias de Belém. Um vareiro e uma vareira caminhavam a par com ofertas para o menino. Ao longe, nos visos da serra, apareciam os 3 reis magos que deviam levar 10 dias a chegar abaixo. Não esqueceu o inspirado autor daquele monumento escultural os muros de Jerusalém. Eles lá estavam, coroados de ameias e de milicianos fardados à inglesa e armados de lanças e arcabuz. Eram gigantes aqueles guerreiros, pois, não obstante estar a muralha ao plano do fundo do quadro, qualquer deles era 2 vezes maior do que as figuras do plano da frente. Do alto da muralha arvorava-se a bandeira portuguesa. Havia vários santos espalhados pelas agruras daquelas montanhas e entre os aditamentos feitos pela devoção de Dona Vitória ao presépio, contava-se o de um Santo António de Lisboa, que apesar de taumaturgo, parecia muito admirado de se ver naquele tempo e lugar. Um galo colossal soltava do telhado do presépio o grito anunciador. Anjos e querubins espreitavam do céu por entre nuvens de algodão e estrelas de ouro papel. Era um prodígio. Descrevendo rapidamente esta maravilhosa fábrica, sentia eu vivo orgulho de ter revelado ao mundo uma preciosidade sem igual e a que a unânime admiração faria cedo ou tarde justiça. Tive, porém, de abandonar esta lisonjeira ideia ao achar-me precedido por um dos romancistas mais justificadamente populares da nação vizinha. Das páginas de um delicioso quadro de costumes de Fernán Caballero, a eminente escritora de que a Andaluzia se ufana, conhecia-o serem não somente nacionais, mas peninsulares pelo menos, estes modelos de presépios, com os seus ingênuos anacronismos, cunho irrecusável que o povo imprime a todas as suas obras de arte. Onde falta o anacronismo, falta a assinatura do povo. Em todo o caso, era digno da menção que dele fizemos o presépio do mosteiro. Enquanto Henrique e o conselheiro estudavam por miúdo, Dona Vitória fizera desfilar o cortejo das criadas para a cozinha, onde urgia o serviço, e seguindo-as, ia-lhes demonstrando que eram as piores criadas do mundo. Por isso que, tendo tanto que fazer, perdiam tempo a cantar loas diante do presépio. Dona Doroteia cedo tomou com Madalena e Cristina o mesmo caminho. O conselheiro e Henrique
Ficaram nas salas com os pequenos e com eles entraram em jogos como se fossem crianças também. O aspirante a ministro, o deputado, o orador, o homem grave e sério das salas de Lisboa perdera todo o ar diplomático. Agora era somente um homem de família, pueril, travesso, alegre, folgazão. Meu caro, dissera ele a Henrique no princípio da noite, vou fazer-lhe um pedido. Hoje deve ser banido o menor assunto político, a menor discussão séria. Deixe-se correr frívola a conversa da noite. O contrário seria uma profanação que atrairia sobre nossas cabeças as justas iras dos anjos domésticos que nestas noites andam invisíveis misturados com a família. Apoiado, respondeu Henrique. Aceito e comprometo-me a cumprir a proposta. Henrique possuía em alto grau o talento de se tornar agradável. Compreendendo que eram sinceros os desejos do conselheiro, tão frio e pueril conseguiu mostrar-se que todos o tratavam como membro da família e ao próprio conselheiro parecia já impossível que ainda fossem tão recentes as suas relações mais íntimas com aquele rapaz. Ânimo, senhor conselheiro, dizia-lhe Henrique no momento em que eles ambos estavam empenhados a jogar a cabra cega com os pequenos. Coragem, que temos gloriosos exemplos a animar-nos. Até entre outros o do meu homónimo Henrique IV. É sabido o episódio recordado por uma gravura célebre. O conselheiro secundava-o rindo. Graças a estes jogos, a sala estava dentro em pouco em desordem. Os móveis fora da sua posição. O chão alastrado de cascas de pinhões que estalavam sob os passos. Os tapetes desviados, as cortinas soltas. Já por noite avançada, disse o conselheiro para Henrique. Falta-nos ainda um artigo importante do ritual destas festas. O principal é dirigir uma visita à cozinha, porque a obra principal desta noite é fazer uma ceia e não comê-la. Por isso, convido-o a acompanhar-me lá. Com tanto mais vontade que estou há muitos dias comprometido a isso com as senhoras. Nesse caso, é tempo. E ambos tomaram pelo corredor que conduzia à cozinha. Escusado parece dizer que a turba infantil os seguiu tumultuariamente, anunciando-os ao longe com risadas e gritos de alegria. A cozinha do mosteiro era uma digna cozinha de frades. Ocupava um vasto recinto retangular, rasgado em amplas janelas e fornecido de bancas monumentais, condizendo com a estupenda chaminé que parecia ainda saudosa dos odoríferos vapores que outrora espalhavam os tachos e as grelhas monásticas. Ia indizível animação na cozinha quando Henrique entrou com o pai de Madalena. Era um barafustar de criadas, um chiar de sertãs, um borbulhar de caçarolas e tachos, um tinir de pratos, um tilintar de cristais no meio de uma babel de ordens, de perguntas, de reclamações, de conselhos, todos atinentes a negócios culinários. E Dona Vitória ralhava, e a Senhora de Alva Penha promulgava preceitos, e Maria de Jesus desdenhava do serviço das colegas, e Madalena e Cristina riam de todos e de tudo, e Ângelo a todos impacientava. Não se imagina. A chegada do conselheiro e do seu hóspede veio exacerbar a desordem. Ergueram-se risos e exclamações, as quais ainda assim eram subjugadas pelos reparos e censuras de Dona Vitória, a qual dizia para o conselheiro: sempre humano tem coisas. Olhem agora para o que lhe havia de dar. Vão lá para dentro, vão! Não venham atrapalhar-nos mais ainda do que estamos. E o primo Henrique também, ora esta! Não se aflija, mana. Nós não podíamos resignar-nos a ficar alheios à tarefa principal do dia. E até porque é necessário dar andamento a isto para chegarmos a tempo da missa do galo. Pois querem ir à missa do galo? Está de ver que sim. Eu também vou,
disse Cristina. E eu? Acudiu Madalena. Mais um que irá também, disse Henrique. E eu? E eu? Acrescentaram diferentes vozes. Ai, as minhas encomendas! Suspirou Dona Vitória. Então por que é que não me disseram isso logo? Agora como há de ser? E saiu em direção à sala da ceia a dispor as coisas. É preciso que se diga que Dona Vitória vivia na cândida ilusão de que era ela quem fazia tudo em casa, enquanto que manda a verdade declarar que nunca mais regularmente corriam as coisas domésticas do que quando dormia esta, aliás, excelente senhora. Mãos à obra, Sr. Henrique, bradou o conselheiro, insistindo na resolução com que viera. Pronto, respondeu Henrique. Então, que vão fazer? Perguntava Dona Vitória aflita, voltando à cozinha. Querem ver que preparos? Dizia Dona Doroteia, sorrindo e olhando com curiosidade para o que faziam os dois. Cumpro uma promessa que fiz a estas senhoras, minha tia, dizia Henrique, aproximando-se da banca, perto da qual trabalhavam Madalena e Cristina. É verdade que sim, acudiu Madalena, e eu exijo o cumprimento da promessa. Vamos lá, Sr. Henrique, tornou o conselheiro. Aceite-me alguns preceitos de prática. A regra é fazer tudo o mais indigesto possível, porque essa qualidade é o característico dos manjares desta noite. Nesse caso, vejo que nasci para cozinhar a ceia do Natal, pois desafio o melhor estômago do mundo a que subjugue os meus guisados com os seus sucos digestivos. Eu já escolhi tarefa, disse o conselheiro, tirando das mãos de Cristina a colher com que ela mexia o vaso onde se preparava o vinho quente. Esse punch nacional que nesta noite seria uma falta imperdoável se esquecesse no programa daquele banquete. Cristina quis resistir, mas o conselheiro venceu e cedo principiou a desempenhar-se deste trabalho no meio de hilaridade geral. Ângelo dispensou a tia Doroteia do trabalho da preparação dos mexidos. Henrique, seguindo o exemplo do conselheiro e no seguimento do seu constante propósito, aproximou-se da morgadinha que naquele momento se ocupava a regar a calda de mel umas recentes rabanadas. Peço trabalho, prima Madalena. Não há falta de braços nesta repartição, primo Henrique. Vá à outra porta. Agrada-me mais essa tarefa. Acho-a ao alcance das minhas forças. Esta? Como se engana. Não sabe que as rabanadas são a essência da ceia de Natal? E logo havia de confiar-lhes. Não ligava tanta importância a estas representantes da pastelaria primitiva, notáveis porque recordam a infância da arte. Enquanto a mim, já no tempo de peregrinação dos hebreus, Moisés lhes ensinava a cozinhar disto. Madalena abanou a cabeça em sinal de repreensão. Perdoa às pobres rabanadas o pouco ar de moda que têm. A sua elegância é implacável, primo Henrique. Um indigesto manjar francês seria de melhor tom, bem sei. Até nisso. Para provar que estou arrependido da minha irreverência, consinta-me que a coadjuve, prima. Não pode ser. Pesa sobre mim uma tremenda responsabilidade. Isso equivale a recusar-me o foro de família que tão humildemente reclamo. Justamente, respondeu Madalena. Eu sou muito escrupulosa nisso. Faz mal em não reclamar esse foro a Cristina, que talvez encontrasse mais disposta a conceder-lhe. Mas, se não me engano, foi a prima Madalena quem primeiro me conferiu o apreciável título de parentesco com que nos tratamos. O de primos? Esse sim, mas não tem os privilégios que lhe quer dar. Que privilégios são? O de colaborar numa ceia de consoadas, por exemplo. Parece-lhe, priminha, que será muito exigir o que eu peço? Perguntou Henrique a Cristina, que principiara a escutá-los. Não ouvi, respondeu esta, corando e sorrindo como sempre que lhe falava Henrique. Escusado é consultar Cristina, acudiu a morgadinha, porque em muitas coisas pensa ela em oposição comigo. E nisto...
nisto de atender a requerimentos, é talvez mais condescendente. Ao que estou vendo, disse o conselheiro jovialmente, grandes coisas tinham passado aqui antes da minha chegada. Vejo lavrar uma hostilidade entre Lena e o Sr. de Souselas que me dá sérias inquietações. E eu julgo que não, ao que ouvi ao Henrique a primeira vez que viu a nossa Lena no mosteiro, disse Dona Doroteia com toda a indiscrição da sua ingenuidade. Madalena procurou acudir a tempo à corrente das revelações a que viu disposta a boa senhora. Veio oportunamente em seu auxílio Ângelo, que, tendo feito uma digressão pela sala do refeitório, voltou com a alegre nova de que a ceia estava na mesa. O anúncio foi recebido com aparente entusiasmo. Suspenderam-se trabalhos quase completos, ultimaram-se à pressa outros e a companhia dirigiu-se para o corredor. Pouco depois de Ângelo, chegou Dona Vitória, desmentindo-o e pretendendo suster a corrente que ameaçava invadir a sala, que ela ainda não dera por pronta. Já não era tempo. O conselheiro, tomando duas crianças ao colo, rompia a marcha, e atrás dele até a pacífica Dona Doroteia clamava insubordinada que não recuaria um passo. E falando e rindo assim, entraram na sala. Estava ofuscante de luzes, esplêndida de louças e baixelas, enfeitada de flores e de cristais e nevoada dos vapores das iguarias. Houve um grande rumor de cadeiras arrastadas, uma confusão e incoerência de ordens de Dona Vitória para marcar lugares, infrações destas ordens que a impacientavam, como se com isso pudesse perigar a ordem natural e social do mundo, e como justa consequência caía sobre a cabeça dos criados uma enfiada de recriminações que eles, por hábito, já sofriam com exemplar paciência. Restabelecida, enfim, a ordem, procedeu-se à ceia. Ceia de Natal, abençoado banquete ao qual todos se devem sentar nas mesmas disposições de ânimo em que ordenava Cristo estivessem os que fossem orar ao templo. Ceia com tanto afã cozinhada e com tão pouca vontade comida, falem embora contra ti os médicos e os gastrónomos eméritos, condenando uns a indigestibilidade dos teus cozinhados, outros o pouco delicado deles. Reage contra as ideias novas que vêm da França e da Alemanha. Cerra as fornalhas às iguarias exóticas e furta-te às mãos da estranha geração de vateis que aspiram a dominar pelos paladares o espírito nacional. Modifiquem embora o caráter vernáculo de todas as outras refeições, mas respeitem esta, consagrada pelas memórias da família, justificada pelo facto de que quase não é feita para ser comida. Assim sucedia com a do mosteiro. Apesar das instigações do conselheiro, das instâncias de Dona Vitória, das garantias de Dona Doroteia sobre a inocuidade dos guisados, os pratos corriam à roda da mesa quase intactos e intactos voltavam à cozinha de onde saíram. Mas, se comia pouco, e de facto, à exceção de Henrique, do conselheiro e das crianças, quase ninguém parecia haver-se sentado ali para cear, mas, dizíamos nós, se comia pouco, em compensação, falava-se muito. O conselheiro a todos dirigia a palavra, demonstrando uma iniciativa eficaz para baralhar e generalizar as conversas e assim conservar constante animação. Tudo desafiava risos. O dito de uma criança, a anedota contada por Henrique, as distrações de Dona Vitória, as canduras de Dona Doroteia, os paradoxos sustentados pelo conselheiro, as alusões da Morgadinha à Cristina, a confusão desta, as maliciosas insinuações de Ângelo. Assim procedeu o repasto noturno até à altura das saudações e dos toasts. Nesta parte, justo é confessar que Henrique e o conselheiro foram menos abstinentes. Era difícil resistir à preciosidade dos vinhos. Passados os recíprocos brindes entre os parentes, o conselheiro, voltando-se para Ângelo, autorizou-o a propor também um brinde.
Ângelo levantou-se então para brindar a Augusto. O conselheiro secundou-o, levando o copo aos lábios. Ah, o senhor Augusto! Disse Henrique antes de beber e com certo tom de ironia. Conheço. É uma ave rara destas imediações que tem brios de cavaleiro errante sob umas aparências de filósofo. Brios de cavaleiro? Disse Ângelo com vivacidade. E isso não é tudo, senhor Henrique. Pode acrescentar. E alma de herói também. Pois desse-lhe também alma de herói e, se for preciso, até consciência de santo. Vá à saúde da Fênix. E bebeu. Depois de pousar o copo, prosseguiu com o mesmo tom anterior. O que vejo é que é perigoso falar com a mais ligeira irreverência desta personagem. Corre-se o risco de ver voltar contra o ímpio que tanto ousa os poderes conspirados do céu e da terra. Bem, prometo acatar essa preciosidade. E creia, disse-lhe o conselheiro, que lhe é merecedor de toda a consideração. Augusto é um destes caracteres excepcionais que vivem à sombra de uma modéstia impenetrável e à sombra dela muitas vezes morrem. É necessário ter a vista muito exercitada nestas explorações de almas modestas para descobrir uma assim. Felizmente para os miúpes como eu, prosseguiu Henrique, elas fazem às vezes a fineza de se despojarem da sua timidez e de se mostrarem à luz. Não é verdade, prima Madalena? Que admira, respondeu Madalena. Bem oculto está o fogo na pedreneira, primo Henrique, mas, percutindo-a, salta a faísca. Pobre rapaz, notou a senhora de Alvapenha, aquilo nem parece deste tempo. O que eu não sei, primo Manuel, é porque ele se não resolveu a tomar ordens, recusar o legado da Dona Rosa. Não seja isso a dúvida. Ele sabe que, adotando essa ou outra qualquer carreira, não lhe faltarão recursos para segui-la até o fim. Devo-lhe esse auxílio. Assim ele o aceitasse. Mas tem um gênio singular aquele rapaz. É uma fênix, insistiu Henrique ironicamente. Vejo que não é suscetível de discussão. Impõe-se à gente como um axioma. Eu tenho hábitos de livre pensador, mas forçar-me-ei a incluir no meu credo esse dogma. Perdão, replicou Ângelo. Um axioma não se demonstra e a boa alma de Augusto está todos os dias a demonstrar-se por ações generosas. Por favor, deem como não ditas as minhas palavras. Arrependo-me da minha irreverência e, se ele aqui estivesse, principiaria a penitenciar-me na sua presença. E é certo que nos falta aqui Augusto. Como te não lembraste dele, Ângelo? Não viria. Nesta noite não deixaria o tio Vicente. Ah, sim, esquecia-me daquele pobre Vicente. É do ervanário que falam? Perguntou Henrique. Justamente. Outra fênix. E quer-me parecer que também pertence ao número dos invioláveis. Não é verdade, prima? Pertence ao número dos infelizes, primo. O que é justo considerar-se uma espécie de inviolabilidade. A resposta colocou Henrique em mau terreno e, por isso, apressou-se a desviar-se do ponto principal da questão, dizendo: infeliz? Por que lhe chama infeliz? Os visionários como ele têm em si os elementos da própria felicidade e ninguém possui poder de perturbar-lhe. Além de que o ervanário goza aqui na terra de uma certa soberania que deve lisonjeá-lo. E olha que nem em Lisboa há talvez quem saiba tanto como ele em coisas de doenças e de remédios, menino. Disse Dona Doroteia, que era uma das fervorosas apologistas da ciência do ervanário. É, na verdade, um homem singular, disse o conselheiro. Dantes, na noite de Natal e em todas as solenidades de família, tínhamo-lo também por comensal, que ainda é parente arredado da casa. Há anos, porém, deu em tomar a peito o meu procedimento político e em pregar-me sermões e dirigir-me censuras que eu fazia por escutar com a possível resignação. Mas um dia foi mais amargo nas suas recriminações
e eu achava-me com maior suscetibilidade. Julgo que lhe respondi com bastante acrimónia, e o homem saiu de minha casa ofendido e protestando não voltar mais a ela. Procurei-o, escrevi-lhe, tentei demovê-lo do seu propósito. Não houve de quê. Havia oferido no seu orgulho e é intolerante nestas condições. Sei-o já por experiência, disse Henrique, que numa única entrevista que tive com ele e que durou minutos, deu-me ocasião de lhe conhecer a irritabilidade. Vamos, primo Henrique, talvez possa haver quem suponha que nessa entrevista não demonstrou o primo pior do que ele possuir as qualidades de que o acusa. Agora, continuou o conselheiro, vão consideravelmente exacerbar-se os despeitos do Hervanário contra mim. Porquê? Perguntou Madalena. Porquê? Por causa do traçado que se adotou para a estrada. Então, disseram simultaneamente Ângelo e Madalena. A casa e o quintal do Hervanário são os primeiros cortados. Não pode ser! Exclamou Madalena com evidente expressão de susto. Ângelo dirigiu ao pai um olhar também inquieto. Cristina não a exprimiu menos apreensiva surpresa. É inevitável. Os dois primeiros traçados tinham certas durezas. O primeiro era uma luva lançada a uma influência eleitoral poderosíssima, o brasileiro Seabra. Ah, disse Madalena com certa amargura na expressão e no olhar. O conselheiro reparou nela e em Ângelo, em cuja fisionomia se não lia menos intenso desgosto. Estou adivinhando que meus filhos votariam porque antes se arrostasse com os despeitos desse influente. A lógica do sentimentalismo tem dessas exigências absolutas. Madalena respondeu. Julguei que era a da consciência, meu pai. A consciência diz-me que há interesses superiores às contemplações com as singularidades de um velho honrado, mas meio tonto. Na carreira política, ceder ao coração é morrer ou ser vencido. O sentimentalismo exagerado, Lena, tem o inconveniente de dar tanto vulto às vezes a um sacrifício individual que, para o evitar, não duvida prejudicar maiores e mais gerais interesses e operar sacrifícios mais custosos. É muito tocante, na verdade, o amor de um velho pelas suas árvores e pela sua casa. Porém, mais respeitável é o bem-estar e a conveniência de uma localidade. E é tão necessário para a felicidade desta terra o sacrifício a que se quer obrigar o Hervanário? Perguntou Ângelo, e Madalena secundou com o olhar a pergunta do irmão. Eu te digo, Ângelo, respondeu o conselheiro levemente despeitado. Eu tinha a vaidade de me supor ainda prestável para esta gente que me tem elegido tantas vezes. Dos nossos patrícios, deixem-me dizê-lo aqui em família, não vejo ainda quem dê garantias de desempenhar um mandato muito melhor do que eu. Chamasse eu contra mim a animadversão deste povo, e eles, à falta de outros, aceitariam amanhã qualquer nome inscrito na carteira do ministro. Um homem que nunca tivessem visto e que nem soubessem em que ponto da carta estava o círculo de que se propunha ser representante. Mas perdoa-me, Lena, talvez isto te esteja parecendo um censurável excesso de vaidade. Não, meu pai. Ninguém acredita mais do que eu no muito valor da sua influência, mas, oh meu Deus, isso vai ser a morte do pobre tio Vicente. Imagina bem o que é naquelas idades e com aquele gênio, a grandeza do sacrifício que vão exigir dele. Custa-me ser obrigado a isso, porém, valia mais esperar algum tempo. A vida dele não pode ser muito longa. Deixem-no morrer em paz, à sombra daquelas árvores a que ele quer tanto. Que importa passar mais alguns anos sem uma estrada? Poesia, disse o conselheiro sorrindo para Henrique, que lhe correspondeu. Perdão, acudiu Madalena corando. É caridade. Ora, vamos, Lena, ser razoável. Todos sofrem no mundo sacrifícios maiores do que esse. Eu mesmo, que me não tenho ainda assim por vítima da sorte.
E não haveria outro meio? Perguntou Ângelo. Acaso há só esses 2 lugares para dirigir a estrada? Que antes nunca se fizesse! Exclamou Madalena apaixonadamente. Ei, temos como o sentimento me torna retrógrada a minha Helena. Já clama contra as estradas como qualquer reacionário convicto. Havia um outro traçado, mas esse ia destruir completamente os campos do Brejo. Ah, então esse, são bens nossos! Exclamou Madalena com vivacidade. São bens de Ângelo, filha, e porventura aqueles que um dia mais valiosos se tornarão para teu irmão. Os charcos? Disse Ângelo encolhendo os ombros. Ora, só para viveiro de rancho. Hoje pouco mais são do que isso e como tal nos pagariam. Agora, dentro, porém, de alguns anos, operados ali os trabalhos de esgoto que eu projeto, verão em que se transforma aquilo. É exigir a um homem muita abnegação pretender dele que sacrifica-se os elementos da riqueza futura de seus filhos, quanto mais que as vantagens não seriam tais que... Não pediríamos esmola, meu pai, notou timidamente Ângelo. Nem o Vicente a pedirá, visto que estáis tão desprendidos de interesse que não hesitais em fazer-lhe sacrifício dos vossos bens, podeis ceder-lhe o suficiente para o compensar da perda. Mas quem o compensará dos golpes nos seus afetos? Perguntou Madalena. Também tu. São segredos do coração feminino essas compensações. Deixo-as à tua inspiração. Meu pai, se é ainda possível atalhar-se... É impossível. Meu tio, secundou Cristina. Mano, primo, disseram a um tempo as senhoras mais idosas. O que posso fazer é ir eu próprio falar com o Vicente para o mover a consentir na expropriação amigável que farei que lhe seja o mais vantajosa possível. E tem coração para lhe propor isso? Diz antes se tenho coragem para arrostar com as iras do velho e com as maldições que já sei vai sacudir sobre mim. Lena calou-se, suspirando. Mas vejam a inevitável fatalidade que me persegue, continuou o conselheiro. Eu, que tinha feito o voto de não me entreter de negócios públicos esta noite. Ai, Lena, a culpada és tu. Eu? Eu que abomino a política, que só ela podia fazer entrar uma crueldade no coração de meu pai. Oh, tio, veja se faz com que a estrada vá por outro sítio, implorou meigamente Cristina. Também tu, Criste, também tu. Pudera, mano. Não que uma coisa assim. Isso é até uma ingratidão para com um homem a quem esta aldeia tanto deve, disse Dona Vitória. Pois não é? E logo um quintal onde cresciam tantas plantas de virtudes, acrescentou Dona Doroteia. Vá vendo, Sr. Henrique, como se conspiram todos contra mim. Veja como um consentimento insignificante organiza uma oposição. É uma lição que estou recebendo, Sr. Conselheiro. Meu pai, insistiu Madalena, eu espero ainda que, ouvindo o tio Vicente, se comoverá e trabalhará por alterar esse fatal plano que principia por arrancar árvores, mas que pode estar certo, com elas arrancará uma vida. Romances, Lena, romances. Os romances lidos em plena aldeia são perigosos. Falta aqui nos ares um certo ceticismo que, não sendo em doses exageradas, tem a vantagem de não deixar ver as coisas da vida através do prisma dos livros de imaginação. Mas basta falar em política. Amanhã procurarei o ervanário. Espero uma recepção de gelo e vou preparado para uma ladainha de recriminações. Mas irei. Nada esperes, porém, da entrevista, Lena. Nem o mal, se mal é, se poderia já atalhar, nem o orgulho do Vicente lhe permitirá expansões à sensibilidade que cheguem a comover-me. Conheço-o. Madalena não instou. Ficou, porém, pensativa e sem o menor vestígio da alegria com que principiara o serão. Nisto,
ouviu-se um toque de sino longínquo. Já toca para a missa do galo. Ouvem? Disse Dona Vitória. Vamos, não há tempo para demoras, exclamou o conselheiro levantando-se. Todos o imitaram, menos Madalena. Não vais, Lena? Perguntou Cristina. Não. São amuos, filha, disse-lhe o conselheiro indo por trás dela. E tomando-lhe a cabeça entre as mãos, beijou-a na fronte. Não, meu pai, é uma dor de cabeça tão violenta. A maldita política é o que faz. Pois fica porque está fria à noite. Far-te-ei companhia, Helena, disse Cristina. Não, não. Se insistes, obrigas-me a sair. Aviem-se, dizia Dona Doroteia. Henriquinho, vens? Henrique, cujo ardor em ouvir a missa da meia-noite esfriou desde que viu Madalena ficar, respondeu. Oh tia, a falar verdade, se me dispensassem. Vem daí, preguiçoso. Anda! É que, para um homem doente... Ai, não! Se te há de às vezes fazer mal, então não! Apressou-se a dizer a precavida senhora. E foi deferido por unanimidade o requerimento de Henrique, a quem, cedo depois, Torquato foi ensinar o caminho para o quarto onde devia pernoitar. O conselheiro, Dona Doroteia, Cristina e Ângelo foram para a missa do galo. Dona Vitória, Madalena e Henrique ficaram no mosteiro.